Olá, gente, vamos viajar junto da Bahia até o estado de Sergipe. Saí de Salvador com destino na cidade de Lauro de Freitas para viajar pela linha verde. E iniciei o vídeo me aproximando do pedágio da linha verde, que tem um valor semanal de R$ 7,90 e feriados de finais de semana de R$ 11,80. Esse pedágio nos oferece uma estrada, uma pista legal, boa. Poderia melhorar? Sim, pode sempre melhorar, mas eu considero uma das melhores estradas dos estados da Bahia. Talvez uma das viagens mais tranquilas e segura do estado da Bahia, se tratando de qualidade de estrada. A linha verde é conhecida oficialmente como ABA 099 e tem a sua extensão total de 356 km, mas também é popularmente conhecida como Estrada do Porto. É bom ressaltar que tem alguns cuidados. Quando eu disse no início do vídeo que é uma estrada boa, poderia melhorar, o asfalto é bom, a pista é bem sinalizada, porém tem algumas depressões, algumas ondulações, vamos dizer assim, no popular, onde o carro tem uma velocidade a partir de 80, né, a velocidade de viagem padrão da via, 80 a 100, e o carro dá uns saltos assim, e tem poderia ser revisto isso, né, são as depressões, umas bacias que tem assim, não são muitas, não são o tempo todo, mas surge da viagem da Bahia até a divisa de Sergipe, que eu percebi umas, indo no sentido, indo para Aracaju, umas 5, 6 vezes. E assusta, e se você não estiver atento em alta velocidade pode causar algum tipo de acidente. E voltando também, quando eu retornei, eu percebi também essas depressões, né? Essas depressões, esses relevos que tem assim na pista. Eu acho que isso poderia ser corrigido, já que são sinalizados. Essas depressões são sinalizadas, tem placas aqui, mas poderia ali colocar uma quantidade de asfalto para deixar tudo nivelado, para a pista ficar melhor e melhor. E aviso a vocês que pretendem viajar pela Estrada do Porco, ali em verde, pouca quantidade e oferta de pontos comerciais, ou quase nenhum. Então, para sair em viagem pela linha verde, é uma estrada segura, sim, bem sinalizada, mas encha seu tanque, você vai ter muita dificuldade de um posto de gasolina é outro. A maioria dos postos que tem é em entradas de municípios ou de praias, já que a linha verde liga de Lauro de Freitas, da Bahia, até a divisa com Aracaju. Essa linha verde ela liga várias praias do litoral norte. Então tem entradas de algumas praias, alguns municípios, que se você adentrando, você conseguirá ter acesso a alguns postos de gasolina. Mas na via mesmo é muito difícil, então encha seu tanque, mesmo se você tiver GNV, já que a estrada, a viagem pela linha verde, acho que é a viagem que oferece mais opções de posto por GNV, mas esses postos ficam muito distantes um do outro, você pode ficar sem gasolina. Então encha seu tanque, mesmo você tendo GNV, o tanque de GNV cheio e o tanque de combustível também cheio, gente, ok? E a outra coisa, alimentação, vá com bastante alimentação e vá também com água. Você vai ter muita dificuldade em encontrar, gente, postos
comerciais para estar adquirindo alimento, merendas ou mesmo água para estar se hidratando. Outra recomendação para essa ou qualquer outra viagem que você vier a fazer é: atualize seu GPS antes de sair de casa, faça download do mapa do trajeto da sua viagem, do início até o final, de forma offline, que esse mapa fique salvo, baixado no seu aparelho, que ele possa navegar com ou sem internet, com cobertura de área de internet ou não. E se tratando aqui da linha verde, eu recomendo que você faça essa viagem pela manhã bem cedinho, pois a linha verde tem muitos atrativos. Tem a Praia do Forte que você pode entrar para conhecer, aproveitando a viagem, se você já nunca teve ido lá, como um lazer a mais. Você pode conhecer Costa do Sauípe, né, que é o complexo de resorts luxuosos, maravilhoso, lugar lindo. Você pode conhecer Embaçaí, Siribinha, vários outros encantos. Tem cada praia, cada canto lindo, gente. Muita praia, muitas entradas lindas. Então vai de manhã bem cedo, com bastante tempo para você poder parar a conhecer esses locais. Informações passadas, cuidados tomados. A viagem é linda, gente. Como você pode ver aí acima, são muitos trechos muito bonitos, muito arborizado, muita natureza. Nos deparamos com vários animais, não na pista, pois a Estrada do Coco, a linha verde, tem várias passarelas de ligação de um lado para o outro para os animais transitarem e passar de forma segura. Várias passarelas, vocês poderão ver aí no vídeo, perceber no alto ligando uma margem da pista à outra, várias passarelas aéreas que faz a transição de passagem dos animais de variadas espécies. Encontramos até uma jiboia no meio da estrada.
Observem essa depressão que eu citei no início do vídeo, gente. Olha a depressão, olha o balanço do carro. Nesse trecho podemos observar claramente a intervenção do homem para que fosse possível a criação dessa via maravilhosa que é a linha verde. Observe muito bem as laterais, que isso não é ato natural, foi ato artificial, né? Por máquinas. Após a divisa da Bahia com Sergipe, finalzinho da linha verde, já próximo aí a Indiaroba, a Estância, a estrada ela perde a qualidade, ela não continua com a mesma qualidade. Então fica sem asfalto, sem pavimentação, tá plana, mas muito empoeirada. Eu acredito que em dias de chuva fique bem ruim. Poderia estar asfaltada para combinar, se integrar com a linha verde e levarmos até o centro, né, de Aracaju, que é bem asfaltado. Mas eu acredito que isso venha a melhorar. Vamos ficar na torcida, né? Possa ser que eu tenha enfrentado esses trechos sem pavimentação, sem asfalto, por ter seguido o GPS, mas o GPS não fez curva, né? Traçou a linha reta. Então, como é minha primeira vez de carro da Bahia até Aracaju, se eu conhecesse outras pessoas que já viajam, pode deixar no comentário, eu poderia ter entrado em algum outro município que encontraria um asfalto, uma via melhor, ou até mais direta, né? Mas quem vier e colocar o GPS na linha verde, vai enfrentar esse mesmo trecho aí. Os prefeitos de Estância em Indiaroba poderia dar uma olhadinha nisso com mais carinho, pois é o cartão de visita, o cartão de entrada de vocês, né? As pessoas vêm em uma estrada boa, como é a linha verde, e de repente se depara com uns trechos desses, bem diferente do que ele vem enfrentando a 356 km. De acordo com essa viagem e todos os trechos e municípios que eu passei, saindo da Bahia até aqui chegar em Sergipe, se percebe-se que a questão de falta de pavimentação e de asfalto de alguns trechos não é decorrente de todo o estado de Sergipe, e sim de alguns municípios. Os únicos trechos que eu identifiquei com falta de pavimentação e asfalto foi nos trechos da aproximação dos municípios de Estância e Indiaroba, que poderia estar revendo isso, né? Pois é um percurso de quase 450 a 500 km desde da Bahia até Sergipe, 400 e pouco, 460 e pouco, e só foi esses dois trechos que eu achei com falta de pavimentação e com asfalto ruim, ou seja, sem asfalto, a proximidades ali de municípios de Estância e Indiaroba. Prefeitura de Indiaroba e de Estância, rever isso aí, não fica bom para vocês.
A nos aproximarmos de Aracaju, capital do estado de Sergipe, identificamos uma orla, uma cidade bem limpa, né? Pelo menos na parte turística, na parte central. Mas mesmo assim, o asseio é perceptível. A cidade bonita, uma orla muito estruturada, muito bem movimentada. À noite tem várias opções de restaurantes, bares. E a orla muito bonita, muito bonita. Os pontos turísticos muito bem sinalizados, limpos, seguros. E sem falar na sensação de segurança que a capital de Aracaju, pelo menos na parte turística da orla, nos passa, né? Nos dá uma sensação ótima de segurança. E após 4 horas e poucos de viagem, chegamos em nossa pousada Raio do Sol, muito bem localizada. Aqui já no dia seguinte, após o café da manhã, bem diversificado, maravilhoso da pousada, fomos fazer um city tour na cidade, conhecer a orla no outro sentido, e fomos em direção ao Mercadão, mas estava fechado, né? Demos azar. E ficamos passeando, conhecendo vários monumentos. E percebe-se que a orla ainda está em evolução, tem vários campos de reforma, né, em manutenção. Aqui, após fazer o city tour na cidade de Aracaju, pelo menos na orla, na parte turística, nos deslocamos a sentido Lagoa dos Tambaquis. Muita imagem bonita, estrada bem sinalizada, orla, um caminho muito extenso de orla, uma viagem maravilhosa, muita orla, muito mar, muita paisagem bonita, e nos dirigimos a sentido a Lagoa dos Tambaquis. Inicialmente era só uma, hoje tem várias, né? Uma ao lado da outra, umas que não paga, outra com a estrutura que paga, como essa aqui que nós estamos. Vou virar a câmera para vocês verem. A entrada, você entra com o carro e deixa o carro ali, tem uma estrutura muito boa, comida muito boa, banheiro ali, aqui a lagoa em si. Tem a piscina ali, o chuveiro, o tobogã. É uma taxa de day use de R$30, que te dá direito a usufruir de toda a estrutura, como a piscina, tobogã, caiaque, mas almoço, alimentação e bebida é a parte, né? Não é all inclusive. E aqui está a principal atração do local. Vou mostrar para vocês a estrutura, muito boa. R$30. E aqui você tem a opção de ficar em cadeiras na área coberta, em cadeiras pé na areia e cadeiras também em mesas aquáticas. Você tem a possibilidade de ficar nas mesas aquáticas. E aqui estão a principal atração. Esse saquinho de ração custa R$3, que é opcional, né? Eu vou jogar aqui para vocês verem, meu filho. Tem uns tambaquis que deve pesar mais de 30 quilos. Olha pra isso, gente. Quando eu assistia isso no vídeo, eu achava uma coisa assim, meio boba e tal, mas a sensação, gente, tem que ser vivida. Você só tem a dimensão vivendo. Os peixes ficam esvalando pelas suas pernas, não mordem. Eles não têm a dentição para arrancar pedaço, não, só para mastigação mesmo. Olha para isso, ó. Nossa, estão me empurrando. Eles ficam esbarrando em você. Tem uns imensos, como esse aqui, um dos maiores, mas tem um maior que ele ainda. Tem esse muito grande aqui também. Tem esse gigantesco chegando aqui, ó. Mas tem um ainda que é maior que eles. Nossa, minha perna estão me empurrando aqui. Cara, que experiência. Olha pra isso, gente. É uma experiência. Toma, filho.
É uma experiência fantástica. Esse é um dos maiores, né? Você pode tocar neles, gente, ó. Ó. Só não vai colocar o dedo dentro da boca, né? Porque o instinto de alimentação, eles vão mastigar, né? Nossa! Olha que cara imenso. Oi, meu Deus do céu, tá me esbarrando todo aqui. Não jogue tudo não, não jogue tudo não. Ali, gente, ó. A lagoa ela é delimitada, gente. Que é uma lagoa selvagem, tá vendo? Então eles colocaram uma rede com boia para não vir mais outro predador ou coisa desse tipo. Ou você sair, ou também deve ser um limite, né? Estabelecido pelo meio ambiente, né? Os órgãos do meio ambiente. Tem um aviso ali, tem essas barracas aqui, ó. Que você coloca as cadeiras aqui, né? E você fica consumindo assim como tá o pessoal. Você coloca a cadeira aqui, ó. E aí você fica sendo servido aqui. Tem a opção dessas redes que você pode descansar aqui também dentro da água. Tem a opção para atender todos os gostos. Ai, meu Deus. É um cardume. Ai. Ai, tá muito esperto. Ui, Jesus. Ele não morde, não? Não. Os dentes dele só são de mastigação. Ó, tem um ferido aqui, ó. Tem um ferido ali. Ele tá falando, joga aí, joga aí. Olha pra lá mesmo, o tamanho daquele. Lá na frente ali, ó. Fazer, tá? Oh, é? Tá vendo não? Acho que não sabe. Aí. Gente, ainda falando da estrutura dos lagos dos Tambaquis, esse que eu estou tem um custo de R$30, como eu falei anteriormente, e não é o primeiro. O primeiro de todo, ele fica a 1 minuto daqui. Quando você colocar no GPS Lago dos Tambaquis, que você estiver vindo de Sergipe, de Aracaju sentido Salvador, ou colocar no GPS para vir para Lago dos Tambaquis, o GPS vai te levar para o primeiro, né? Esse daqui é 1 minuto antes do primeiro, é da mesma propriedade, né? Mas a estrutura desse é incomparável. Ele tem uma estrutura maravilhosa e tem um custo de R$30. Ó, esse é só o toalete, o banheiro masculino, climatizado, como vocês podem ver, bem geladinho, e toda a estrutura que tem lá fora, que eu, como já citei você antes aí.